Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas? Bem-vindo aqui ao canal Dinheiro. Hoje é dia 21 de março de 2003, eu sou André Godoy. E como combinado no vídeo de ontem, eu quero hoje falar não sobre problemas, eu quero falar sobre possíveis soluções que existem para a confusão na qual nós nos metemos, não só no Brasil, mas no mundo. Confusão monetária, financeira, econômica, né? Essa situação caótica em que o mercado está. Antes de mais nada, eu já quero me defender aqui de alguns ataques que eu sei que virão. Como assim eu sei que virão ataques? Porque eu estou há muito tempo nesse negócio e sempre que alguém no mercado se manifesta, chovem pedradas, né? Quer dizer, quando alguém no mercado se manifesta contra aquilo que políticos e toda essa galerinha quer, né? Porque quando o mercado se posiciona para fazer isso aqui, aí ninguém joga pedra, aí tá tudo bem. Mas eu não pertenço à categoria dos que fazem isto. Eu sou uma cria do mercado financeiro, não simpatizo com gente que faz o L, não simpatizo com L e não concordo com aquelas ideias. Então, como eu sei o jeito que a banda toca, então antecipadamente eu já vou pôr a minha defesa em campo, tá? Normalmente a primeira coisa que as pessoas falam quando ouvem um trader dando pitaco em macroeconomia é o seguinte: mas você é formado em economia? Né? É aquela história. Se eu estivesse aqui defendendo o Lula, eu ia falar, que maravilhoso, né? Se eu estivesse aqui defendendo o Federal Reserve, iam falar, que lindo, que homem estudado, né? Agora, como eu estou aqui para falar em nome do mercado e não em nome do Fed e não em nome do Lula, então não vão falar que lindo, vão falar, mas você não é formado em economia, cala a boca, né? A vida inteira, quem é do mercado financeiro ouve isso a vida inteira, tá? Quando você se manifesta a favor do sistema, aí você é lindo, você é um gênio. Agora, quando você vem e fala, né? Aí você não tem nem diploma em economia. Então, assim, realmente, diploma em economia eu não tenho. Eu, pessoalmente, tenho diploma em física, né? Graças a Deus eu não tenho diploma em economia, né? Você pode me acusar de barbaridades contra a humanidade, tipo Hiroshima e Nagasaki, mas você não pode me acusar de barbaridades como planos econômicos, keynesianismo, né? Esses crimes contra a humanidade não fazem parte do curso no qual eu me formei, né? Na física a gente para na bomba atômica, os economistas eles vão bem mais. Só que a prática de mercado ensina a gente, né? Eu já passei por muitas mesas de operações, eu já vi muita coisa no Brasil, fora do Brasil, então chega uma hora, e claro, a gente estuda, né? Ninguém aqui é idiota. Não custa muito você entrar e estudar macroeconomia, microeconomia. Por ter uma formação em física, minha base em matemática é muito boa, então para mim é muito fácil entrar nos detalhes da macroeconomia ou da micro. E além disso existe a questão da mesa de operações, de você estar ali no dia a dia vendo a história dos países acontecer diante dos seus olhos. Eu já vi coisas que deram certo e eu já vi coisas que deram errado. É isso que formou a minha opinião. O que formou a minha opinião não é uma batida que eu dei com a cabeça na parede e de repente ideias vieram. Não foi assim, foi o dia a dia. De você estar numa mesa de operações e você ver, olha, o país X tomou tal atitude, ele se arruinou. E às vezes um outro que era muito mais fraco, muito mais pobre, tomou medidas opostas e se deu super bem. Então, realmente não sei até que ponto que o diploma em economia fará certa diferença na hora de você dar uma opinião como trader, porque eu estou aqui como trader, não como economista, né? Eu seria um falsário se eu estivesse na ordem dos economistas dando uma palestra como se eu fosse economista, tentando me fazer passar por economista, mas não é o caso, né? E de mais a mais,
O gênio da raça lá que está no Ministério da Economia também não tem diploma em economia. Aliás, ele até colava, né? Coisa que eu nunca precisei fazer na minha vida escolar. Então por aí vocês veem que essa história de ter ou não ter o diploma de economia é muito relativa, né? Muitos dos maiores economistas que já viveram não eram formados em economia, né? E não estou falando só de Adam Smith, eu estou falando de gente muito moderna que ganhou prêmio Nobel há poucos anos, contemporâneos nossos. Então, posta essa defesa na mesa, vamos lá. Está um debate enorme a respeito do que se deve fazer, né? Você entra na Bloomberg, no Financial Times, você entra no Institutional Investor, em vários lugares que discutem esse tipo de coisa. E mesmo na internet, então, nem se fala, né? Aqui no YouTube, então, é um horror. É uma chuva de pessoas discutindo a mesma coisa. O que deveríamos fazer? Aumentar os juros ou diminuir os juros, né? A opinião que eu vou dar para vocês é a opinião de um trader, tá? É como é o que eu gostaria de ver se eu estivesse numa mesa de operações neste momento vendo o governo brasileiro agir. Ou brasileiro ou americano, tá? Primeira coisa, os governos deveriam pegar o dinheiro do contribuinte, ir até os bancos que estão com problema e abastecer o cofre deles. Não deixar esses caras quebrarem. Por quê? Porque quem botou os bancos na barra funda em que eles se encontram agora foi o governo, tá? Em primeiro lugar. Aliás, antes de mais nada, um pequeno parênteses aqui, perdão. Eu quero fazer neste vídeo eu quero fazer uma alteração de linguagem, tá? Eu quero usar os termos corretos. Normalmente no dia a dia nós usamos as palavras Estado para nos referirmos ao país, né, às instituições do país, e nós usamos a palavra mercado para nos referirmos à bolsa, ao dólar e tal. Eu quero mudar essa nomenclatura neste vídeo, tá? Então, em vez de falar Estado, eu vou falar os políticos. E em vez de falar o mercado, eu vou falar a sociedade. Então, neste vídeo, toda vez que você me ouvir falar a sociedade, entenda o mercado. O que os outros chamam de mercado, aqui nesse vídeo eu chamo de sociedade. O que os outros chamam de Estado, aqui neste vídeo eu vou chamar de os políticos. Tá bom? Só pra gente combinar a linguagem que a gente vai adotar. Voltando ao ponto. Primeira coisa que a sociedade gostaria de ver acontecer. Que o governo, os políticos pegassem o dinheiro dos impostos, fossem aos bancos e sanassem os rombos, cobrissem as dificuldades financeiras nas quais esses bancos entraram por causa da influência dos políticos. Esses bancos são empresas, têm donos, têm funcionários, têm compromissos. Ninguém ali é moleque, né? Quem é moleque é político, político é moleque. Então, por causa da aventura dos políticos, essas empresas, esses bancos, foram empurrados para dentro de um incêndio. Então a primeira coisa que tem que ser feita é: esses políticos têm que abrir a carteira, pegar o dinheiro do contribuinte, infelizmente, e sanar, cobrir os rombos que existem, os perigos que existem dentro do sistema bancário. Os perigos de quebra. Primeira coisa, tá? Segunda coisa que os políticos têm que fazer: eles têm que fazer um anúncio público dizendo o seguinte: olha, nós erramos. Nós políticos não sabemos qual é o melhor nível de juro a ser cobrado pelos bancos. Nós políticos não sabemos quanto tem que custar um litro de leite, porque nós nunca vimos uma vaca. Vocês lembram do José Serra? Quando ele disse que a primeira vez que ele viu uma vaca na vida dele, ele tinha 50 anos de idade? Então, esse tipo de gente é o tipo de gente que quer dizer quanto tem que custar o litro do leite. São os políticos. Então, depois de cobrir o rombo que causaram, os políticos deveriam chegar e falar assim para a sociedade: olha, vocês nos desculpem, tá? Nós estamos saindo fora do mercado monetário, ou seja, nós não vamos mais ficar dizendo quanto que o juro tem que custar. Nós políticos confiamos que a sociedade tem condição de se virar sozinha. Se a sociedade sabe dizer quanto tem que custar uma saca de arroz, ou o trigo, ou a laranja,
ou uma ação da Petrobras, ou o dólar, então a sociedade também tem condições de chegar a um acordo internamente entre seus membros a respeito de quanto tem que ser a taxa de juro. Né? Ninguém melhor do que o pipoqueiro e o dono do banco para chegarem a um acordo sobre quanto vai ser a taxa do empréstimo. E não um político. O político não sabe nada de vender pipoca e nem de dirigir banco. Certo? Então, primeira coisa é sanar o rombo. Segunda coisa, retirar-se do mercado monetário, parar de dizer quanto tem que ser os juros. Terceira coisa, o que é inflação? Vamos dar um rápido apanhado. Inflação é quando você tem uma desproporção entre a quantidade física de mercadorias numa sociedade. Tá? Quando eu digo quantidade física, eu estou falando de coisas assim, coisas tangíveis, tá? Produtos. É um desnível entre a quantidade de bens físicos que a sociedade tem e a quantidade de dinheiro que está circulando nessa sociedade. Então, para ficar muito claro, vamos dar um exemplo imaginário aqui. Tá? Digamos que você tenha uma ilha deserta no meio do Pacífico, e nessa ilha deserta você tem, digamos, 2 cocos, e digamos que você tenha lá 2 moedas, tá bom? É uma ilha deserta, de repente tinha lá, houve um galeão espanhol não sei aonde afundou, aí o mar veio trazendo 2 moedinhas de ouro ali na praia. E nessa ilha você tem 2 cocos. Na média, cada coco vale uma moeda. Se você tem 2 cocos na ilha e você tem 2 moedas na ilha, então na média, cada coco vai custar uma moeda. Agora vamos supor uma outra situação. Vamos supor que você tenha 2 cocos nessa ilha deserta e você tem lá inicialmente as 2 moedinhas, então tá tudo bem, cada coco custa uma moeda. No início estava tudo bem. Aí de repente a maré traz, vamos dizer, mais 8 moedas de ouro, daquela mesma moeda. A maré traz mais 8. Quando você vê, chegaram mais 8 moedas ali na praia. Então agora o que você tem? Você tem as 2 moedas que já estavam lá, você tem as 8 moedas que acabaram de chegar, então você tem 10 moedas. Certo? Você tem 10 moedas. Só que você continua tendo 2 cocos. Você continua tendo 2 cocos e agora você tem 10 moedas. Eu pergunto a você, qual é o preço médio de cada coco nesse segundo cenário, depois da chegada das novas moedas? Se você continua tendo 2 cocos, mas você passou a ter 10 moedas, então cada coco, na média, passará a custar 5 moedas. Isso é inflação. É quando você tem uma desproporção dos meios de pagamento em relação à quantidade de bens físicos. Você passa a ter um incremento de moeda, né? O estoque físico de moedas cresce numa velocidade maior do que o estoque físico de mercadorias. A mercadoria, ela meio que absorve o excesso de moedas. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, nessa mesma ilha, como é que você poderia fazer para que o preço do coco voltasse ao normal? Antes ele custava uma moeda. Aí chegaram as moedinhas novas, ele passou a custar 5 moedas. Bom, vamos pensar. Você tem nessa ilha 10 moedas. Tem 2 cocos. Como é que você poderia fazer para que o preço do coco voltasse a ser uma moeda? É simples. É só você arrumar mais 8 cocos. Concorda? Se você passar a ter 10 cocos e 10 moedas, cada coco vai custar uma moeda. É isso. É basicamente isso. Tá? Então, como que você se livra do problema da inflação? Você se livra do problema da inflação produzindo. Mas produzindo numa velocidade maior do que está sendo impresso o dinheiro. Se o governo faz com que o estoque de moeda cresça 10%, você tem que fazer com que o estoque de produtos cresça 11%. Né? Ou pelo menos 10%. Por que eu estou falando isso? Porque a questão do aumento ou diminuição do juro, o que está por trás desse debate que existe hoje em dia? É a inflação.
Inflação que foi gerada por causa da má gestão do Covid. Né? Aquela história, fica em casa, fecha tudo, dá auxílio para todo mundo, né? O que eu acho que foi justo, porque se você manda o cara ficar em casa, o mínimo que você tem que fazer é dar um dinheiro para ele, né? Certo? O que não tinha que ter feito era fechar tudo, parar a economia. Aquela conversinha, né? Economia a gente vê depois. Isso não tinha que ter acontecido, mas aconteceu. Então isso gerou uma inflação, uma impressão de dinheiro maluca, e esse dinheiro está circulando pelo mundo. É um dinheiro. São as 8 moedinhas as 8 moedinhas que chegaram lá na praia, na ilha. 8 moedinhas a mais. Isso inflaciona os preços. Né? O melhor jeito de você resolver isso não é você deixar o governo, os políticos, novamente, dizerem quanto vai ter que ser o juro. Porque eles não sabem. Eu não sei quanto tem que ser o juro. Você não sabe. Por que o Haddad saberia? Ou a equipe dele, ou os caras do Banco Central? Desculpa. Não acredito, não é impossível que eles saibam. Então, o caminho, a solução não está nessa questão de discutir quanto vai ser o juro. A solução para o problema atual, qual é? Você tem uma pressão inflacionária alta, certo? Certo. Como é que você resolve isso? Aumentando o juro? É um jeito, mas não é o único e não é o melhor. O melhor jeito de você fazer isso é você colocar mais cocos dentro da economia. Ou seja, você aumentar a produção industrial. Colocar mais bens à disposição das pessoas no comércio. Como que você faz isso? Desregulamentando a economia. Como que você faz para uma indústria de calças fabricar 2.000 calças em vez de 1.000 calças? É simples. Tire o Estado de cima dela, desregulamente a atividade dela, né? Tire os sindicatos, tire os impostos, né? Porque é uma grana que só serve para sustentar a máquina, sustentar os políticos. Tire os impostos. Chega pro cara e fala assim, a partir de agora, você não paga mais imposto. Boa sorte, produza. O país precisa que você produza. A senhorinha que fabrica um sabonete artesanal em casa não precisa exigir Anvisa, normas de não sei o que. Deixa a mulher produzir o sabonete dela e vender o sabonete dela. Deixa a costureira montar a lojinha dela sem ter um CNPJ. Deixa isso acontecer. O Estado precisa sair de cima da sociedade. Os políticos precisam sair de cima da sociedade. Eles pesam. Se os políticos saírem de cima da sociedade, a vida ficará mais leve, a sociedade conseguirá produzir mais mercadorias. Produzindo mais mercadorias, você vai colocar mais cocos em circulação. E você vai estabilizar novamente o preço do coco em níveis bem mais baixos. Só que para isso acontecer, os políticos precisam sair do meio das nossas pernas. Eles precisam parar de dizer que o juro vai ser X ou Y. Eles precisam parar de dizer que a taxa de juro do crédito consignado, aliás, uma sugestão do Germano, para tocar nesse assunto, obrigado por lembrar, Germano, porque é bem isso mesmo. Os caras viram e falaram assim, não, a taxa de empréstimo no consignado tem que ser tantos por cento. O que acontece? Os bancos não querem mais emprestar, claro. Por quê? Porque são políticos se metendo na vida da sociedade. Vão cuidar das suas porcas vidas. Já não tem um emprego de ouro, né? Trabalha pouco, ganha muito, cheio de mordor. Porra, o que mais quer? Quer mandar na vida de todo mundo? Quer mandar em cada maldito detalhe da vida humana? Vai se tratar, porra. Isso é doença. Isso é doença. Isso que nos trouxe a este buraco do inferno. Nós estamos num buraco do inferno, porque agora nós estamos na mão, assim, essa solução que eu falei, de você liberalizar a economia, em outras palavras, o que eu estou falando é um choque de liberalismo econômico. Os políticos saem da cena, saem de cima das costas da sociedade e deixam a sociedade trabalhar, deixam a sociedade produzir, fabricar, vender, comercializar, deixa a sociedade em paz. Se eles fizessem isso em pouco tempo, a sociedade se consertaria dessa tragédia econômica.
Só que infelizmente eles não querem fazer isso. Eles continuam debatendo qual vai ser a taxa de juros. E eles têm uma imprensa que também dá lenha para esse tipo de conversa. Quando na verdade todo mundo deveria estar falando assim. Deveríamos todos estar apontando o dedo para a cara deles e falando: olha, por causa de vocês nós estamos nessa situação. Então vocês calem a boca, paguem o prejuízo, limpem a sujeira que vocês fizeram, paguem o prejuízo e retirem-se, saiam do meio das nossas pernas, porque nós não precisamos de vocês. Vocês não são mais inteligentes do que nós, vocês não são melhores do que nós, vocês não sabem da nossa vida mais do que nós. Então, voltem para os seus malditos palácios, vão comer suas malditas lagostas e deixem a sociedade trabalhar em paz. Se isso fosse feito, eu aposto meu braço direito aqui, em muito pouco tempo nós nos livraríamos, nós desarmaríamos essa bomba relógio na qual nós estamos sentados. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Porque infelizmente a começo de conversa, né, você tem uma imprensa que acho que nem entende. Se você passar isso aqui que eu falei para um jornalista, acho que mais da metade ele não vai entender. Jornalista econômico. Então o foco está em outro lugar. Os caras estão falando de juros, na verdade eles deveriam estar falando do quê? De liberdade econômica. Tá. Essa é a receita. Países deste tamanho, países tipo Ruanda, eu vou dar uma sugestão a vocês, estudem Ruanda, o que aconteceu lá. Quem é mais velho lembra do genocídio que houve em Ruanda em 94? Um país caindo aos pedaços. Eles implementaram esse tipo de agenda. Os caras estão muito bem. Muito melhor do que o Brasil, se vocês querem saber. São mais pobres do que nós, mas estão progredindo, diferentemente de nós. Então, essa seria a solução. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Tá? É isso, senhores. Meus 2 centavos de contribuição para a conversa, minha opinião a respeito do que poderia ser feito, mesmo eu não sendo um economista. E nos falamos, acho que amanhã, novamente. Tá bom? Abraço para vocês, sempre um prazer aqui conversar com os senhores. Até mais.